Estreou em todo o país nesta quinta-feira o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, baseado na vida inspiradora desse homem que nos ensinou sobre persistência e conversão. Aproveitando a oportunidade, o Horizonte Notícia Entrevista de hoje vai falar da vida de Paulo, que de perseguidor se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. O santo que nos ensina todos os dias a superar as dificuldades e os sofrimentos com muita fé. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos a especialista no santo, a irmã Zuleika Silvano, da Paulina. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã Zuleika. Muito obrigada. Vamos falar quem foi Paulo. Paulo, ele nasceu praticamente no ano 5 ou 6, antes de Cristo. Paulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, que é muito próximo da Síria. Ele era de uma tradição judaica, embora morava fora de Jerusalém, então nós consideramos como um judeu da diáspora. Era um grande estudioso, porque a cidade de Tarso era uma cidade muito desenvolvida, sobretudo na cultura grega, e também com questão da retórica, era uma especialidade dessa região. Paulo diz nas suas cartas que é um fariseu. Um fariseu é um movimento religioso, espiritual, muito popular, onde as pessoas praticamente tinham apoio desses fariseus. Eles são estudiosos, eram estudiosos da tradição tanto oral como escrita, e eles, então, acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam também na vinda do Messias, e tinha todo um ritual de purificação. Então, é um movimento que trouxe também uma contribuição muito grande para o campo bíblico, e praticamente depois da Guerra de 70, da Era Comum, depois de Cristo, nós vamos ter esse movimento que vai dar toda a continuidade também do judaísmo. Com certeza. Mas Paulo, ele era, como a senhora disse, um estudioso, de uma certa, uma família, de algumas posses, e muito rígido, Tanto que ele, quando começaram a propagar o cristianismo, ele foi um perseguidor dessas pessoas, Paulo, ele era rígido por causa do movimento farisaico, O fariseu, ele tinha essa preocupação de purificar toda a sociedade para que fosse antecipada a vinda de Jesus Cristo. Com relação à perseguição, nós temos que entender diante desse movimento farisaico, claro. Porque, para Paulo, Jesus Cristo, ele era um impostor, e todas as pessoas que estavam seguindo Jesus Cristo estavam se afastando do judaísmo. Então, existe dentro do próprio judaísmo uma forma até pedagógica de que se alguém estivesse se afastando do judaísmo e pregando algo que não era de acordo com o judaísmo, porque qual era o problema de Jesus? É que Jesus dizia que ele era o Messias, mas ele tinha morrido crucificado. Era impossível um Messias ser crucificado, já que ser crucificado na época era considerado um maldito. Sim. Então, o maldito não poderia ser o Messias, e um outro problema, não poderia dizer que era um filho de Deus. Então, esse era o grande problema, que era uma grande heresia. Essa vida dele até o momento da conversão, até o momento em que ele se encontra com Jesus, Isso. Nós, no campo bíblico, temos esse problema, se nós chamamos isso de uma experiência, Paulo faz uma experiência de Jesus, se é uma vocação ou se é realmente uma conversão, Nessa área bíblica, o que nós não podemos entender como conversão é como mudança de religião. Paulo não mudou de religião do judaísmo para o cristianismo. Também, eu acho que é uma questão muito em voga de uma mudança, conversão moral. Ou seja, Paulo era mau e depois ele passa a ser bom. Porque Paulo, ele escreve mesmo nas suas cartas que ele é irrepreensível na lei. Então, Paulo era bom, muito bom até, porque ele cumpria com todas as normas, com todas as regras da lei, mas ele relata como uma experiência de Jesus, ou seja, Deus Pai se revela para ele o seu Filho, que é Jesus. Então, fala, bem, agora esse Jesus que era humano, ele é o Messias, ele é o Cristo, e ele também é o Filho de Deus. É essa revelação. Outro aspecto que a gente compara como
considera como uma vocação, é que Paulo, nessa revelação, ele recebe a missão de evangelizar Sim. para a cultura grega, né, que seria para os gentios, quer dizer, nós chamamos de pagão, mas eram aqueles que cultuavam outros deuses, né, que tinha o politeísmo, o enoteísmo, ou até mesmo a monolatria, mas dentro da cultura grega. Então, é esse aspecto. Há um elemento de conversão moral em Paulo na carta chamada Primeira e Segunda Carta de Timóteo, né, onde compara Paulo como um grande perseguidor ou um grande pecador que, pela misericórdia de Deus, recebe a graça da revelação de Jesus Cristo. Então, acontece essa experiência, essa mudança na vida dele, ele passa a levar Cristo, né, aí pelo mundo, e passa ele a ser perseguido, a ser atacado, e é preso, que é onde a gente entra no filme, né? Que o filme já mostra esses momentos finais da vida de Paulo, né? O filme Paulo, Apóstolo de Cristo, ele parte, né, da segunda carta de Timóteo, onde Paulo diz que todos o abandonaram, o único que está com ele é Lucas. E aí, nesse texto, é dito que Lucas é um médico. O autor, né, desse filme, o roteirista, ele praticamente pega essa informação, né, da segunda carta de Timóteo, e aí ele aplica isso para o texto, né, baseando praticamente nessa época de 66, 67 depois de Cristo, que é praticamente a data, né? Nós temos uma data entre 63 a 67 da morte de Paulo. Então, o autor parte desse dado e aí apresenta Lucas, que vai até Paulo, né, na prisão, e ele tenta conversar com Paulo para escrever Atos dos Apóstolos, né, que é um dos evangelhos que seria o segundo livro ligado ao Evangelho segundo Lucas. E, a partir daí, então, começa todo o diálogo entre Paulo, né, e Lucas, onde Paulo vai rever toda a sua caminhada, partindo, claro, dessa visão de conversão baseada nessa primeira carta a Timóteo, e também mostra todo esse período de perseguição do cristão, que realmente foi um período muito longo, né? No ano 67, nós temos uma perseguição muito forte de Nero. Depois nós vamos ter justamente nesse período o início, né, da chamada Guerra Judaica, onde 70 tem a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e onde morre, claro, muitos cristãos e também muitos judeus, né? Uns falam que praticamente morreram 2.000 cristãos nesse período, né, sem contar, claro, os judeus também que morreram por causa dessa guerra. Agora, o que a gente, né, nos dias de hoje, assistindo a esse filme, conhecendo aí as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos, a vida mesmo dele, o que isso traz para nós hoje, irmã? Bem, esse filme é interessante porque o primeiro aspecto que ele deixa muito claro é que o amor é o único caminho, que é algo que Paulo também apresenta nas suas cartas, principalmente na primeira carta de Coríntios, né, o capítulo 13, onde ele vai falar que há um caminho maior, excelente, que seria, então, um comportamento ético do cristão. Então, o primeiro elemento que eu acentuo seria esse, né? A prática desse amor em todo momento, né? Esse amor fraterno, esse amor nas relações, essa humanização, né, nas relações. E também a não vingança, né, que ali mostra que no momento crucial você pensa em se vingar, então a não vingança. Também é interessante perceber que morreram mais pessoas no século XX por causa de religião do que no primeiro século. Então é extremamente atual. Se a gente pensar também no século XXI, é a mesma coisa. Certamente. Né? Então muitas pessoas que morreram por causa de uma intolerância, né, com relação à religião, sobretudo aqueles que são cristãos em alguns países da Ásia, mas também no Brasil, aqueles que tentam viver de uma forma radical os valores evangélicos. Então, esse filme tem um aspecto interessante também no papel da mulher dentro da evangelização, né, que está no papel do casal, que é Áquila e Priscila, sobretudo de Priscila,
que sempre aponta Paulo, né, para ir a Paulo, porque Áquila, no filme, ele quer ir embora, porque ele diz, nós não vamos conseguir sobreviver permanecendo em Roma, e ela diz, não, vamos continuar, porque Paulo, né, se a gente for embora agora, ninguém vai acreditar, né, naquilo que a gente está pregando, né, que é essa fé em Jesus Cristo. Então, o papel das mulheres, tanto em Atos dos Apóstolos como nas cartas paulinas, é fundamental, né? São mulheres que são consideradas diaconisas, são mulheres que são líderes de comunidades, né? Nós temos aí Priscila, mas também temos Lídia, que é a coordenadora da comunidade de Filipenses. Então, essa atuação das mulheres, né, que é destacada no filme, eu acho que é muito interessante para nós, né, nesse caminho de evangelização. Bom, de qualquer forma, vale a pena, né, conhecer mais essa história, conhecer as cartas de Paulo, enfim, todos os livros ligados a ele. E essa questão da evangelização, da perseverança, que valores que a gente precisa ter aí, não é isso, irmã? E eu acho que é um momento também da gente conhecer as cartas de Paulo, né? Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, esse privilégio de traduzir, né, as cartas paulinas, do grego para o português. Até fui considerada a primeira mulher a traduzir, né, o Novo Testamento. Mas o que é importante nisso é conhecer esse grande apóstolo, né, se deixar envolver por ele. E eu acredito que um ponto fundamental que Paulo vai mudar, né, se a gente pode chamar de conversão, é essa mudança, é não partir de se eu amo a Deus, como eu amo a Deus e etc. Mas Paulo deixa muito claro que a pergunta que nós precisamos fazer é se nós realmente nos deixamos amar por esse Deus. Porque se realmente temos essa capacidade de nos deixar amar, aí, claro, ninguém nos segura, né, a toda essa movimentação, né, de evangelizar. E eu acredito que nesse ano do leigo, isso é um elemento muito importante, porque Paulo é um leigo, né, se a gente considerar, né, nos nossos critérios. E esse elemento, então, é muito importante para a nossa evangelização. Ficam aí essas reflexões para nós. Muito obrigada pela presença novamente, irmã. Horizonte Notícia Entrevista termina agora, lembrando que o filme está em exibição em todo o país. Para quem quiser rever o programa de hoje, que falou sobre São Paulo, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.